Fala, família palmeirense! Tudo certo com vocês? Vamos chegando para mais um vídeo aqui no canal, trazendo aquelas atualizações quentinhas do nosso Verdão, porque quarta-feira é dia de informação. E claro, a gente já começa daquele jeitão. Se você tá chegando agora, já larga o like para fortalecer o canal e fazer esse conteúdo chegar a mais palmeirenses. E depois não esquece de se inscrever aí embaixo e ativar o sininho para não perder nada. Beleza? Agora bora falar do que interessa. Nas últimas horas começou a circular uma suposta nova camisa do Palmeiras com estampa de coqueiros gerando aquele burburinho nas redes sociais. Mas já adianto para vocês, essa não será a camisa oficial para a disputa do Super Mundial. Fui atrás da informação e confirmo que essa peça que vazou não passa de um protótipo ou até mesmo uma montagem. A Puma sim vai lançar um uniforme especial para o Mundial, mas esqueçam essa história de coqueiros. Podem tirar o cavalinho da chuva. Enquanto isso, o elenco do Palmeiras segue firme nos preparativos para encarar o Bolívar pela Copa Libertadores. Hoje, o time realiza a penúltima atividade antes do confronto que acontece amanhã no Allianz Parque. E já que estamos falando de Libertadores, vamos dar uma espiada no cenário dos nossos rivais? O Flamengo, por exemplo, está se complicando bonito no seu grupo. Se tropeçarem contra a LDU no Maracanã, a vaga para a edição de 2025 da Libertadores vai escorrer pelos dedos. Botafogo também está na corda bamba, dependendo de um milagre contra o Estudiantes. É por essas e outras que a gente precisa valorizar ainda mais o trabalho do Palmeiras. O Verdão faz parecer fácil, mas Libertadores é pedreira principalmente. Nessa era comandada pelo Abel Ferreira, só quem acompanha de perto sabe o quanto é difícil manter essa regularidade. E olha só como o futebol é maluco, o líder do grupo do Flamengo é o Central Córdoba, estreante absoluto na competição. Isso só reforça que não existe jogo ganho e muito menos grupo fácil. Quem fala que o Palmeiras sempre dá sorte no sorteio é porque não enxerga o trabalho duro que é feito nos bastidores e dentro de campo. Voltando ao que interessa para nós amanhã, o duelo contra o Bolívar está marcado para as 7 horas da noite no Allianz Parque. Até o momento em que estou gravando este vídeo, já temos cerca de 17.300 ingressos vendidos. E a expectativa é de casa cheia, especialmente porque daqui a pouco a venda geral será aberta ao público. Os ingressos do setor popular estão custando R$ 80, enquanto outros setores variam entre 220 e 420 reais. Vale lembrar que no setor norte, onde os ingressos são mais acessíveis, não há opção de meia entrada. Mesmo assim, a diretoria merece reconhecimento por manter essa faixa de preço mais democrática. Esse espaço comporta cerca de 750 torcedores e será utilizado sempre que não houver montagem de estrutura para shows. Falando de bastidores, vamos atualizar a situação do zagueiro Bruno Fux. Há quase um mês adiantamos aqui no canal que o Palmeiras negociaria sua compra definitiva junto ao Atlético Mineiro. Agora surgiram os valores, a opção de compra está fixada em 22 milhões de reais. A comissão técnica está satisfeita com o desempenho do jogador que chegou, vestiu a camisa e não sentiu o peso. Parece até que já fazia parte do elenco há anos. Quero saber a opinião de vocês, o Verdão deve exercer essa cláusula de compra ou não? Do lado do Atlético Mineiro, a situação é oposta com Caio Paulista. O Galo não ficou nada satisfeito com o rendimento do jogador e tudo indica que ele retornará ao Palmeiras no fim do empréstimo. O plano é reemprestá-lo para outro clube, já que não há espaço no elenco atual. Outra movimentação importante acontece nos bastidores com a chegada de Hugo Cajuda, empresário de Abel Ferreira ao Brasil. Ele estará presente amanhã no Node e Allianz Parque para assistir Palmeiras e Bolívar. A diretoria vai aproveitar essa visita para tentar acelerar as negociações pela renovação de contrato do treinador até 2027. Abel, por sua vez, prefere esperar a disputa do Mundial de Clubes antes de bater o martelo, mas o clube quer garantir essa assinatura o quanto antes. E já que estamos falando de mercado, uma notícia quente envolve Facundo Torres. O jogador vem sendo sondado por clubes europeus, mas o Palmeiras já deixou claro ao seu empresário, só vai negociar se a proposta girar em torno de 150 milhões de reais. É um valor alto, com certeza. Mas o Palmeiras acredita no potencial de valorização do atleta, especialmente com a visibilidade que o Super Mundial pode trazer.
Outro nome que ganhou destaque foi Richard Rios. Recebi informações de que chegou uma proposta praticamente irrecusável de um clube do Catar. Ainda não consegui confirmar o nome da equipe, mas a oferta promete dobrar o salário do jogador. Apesar da proposta tentadora, o Palmeiras tem sido firme em suas exigências, pedindo cifras acima de 160 ou até 170 milhões de reais para abrir negociação. A questão agora é saber se essa proposta será suficiente para balançar o Verdão ou se vão segurar o atleta, pelo menos até depois do Mundial. E para fechar, queria mandar aquele salve especial para o José Júnior de Bambuí, Minas Gerais. Tamo junto, meu parceiro. Um abraço para toda a torcida palmeirense de Minas e, claro, para todos vocês espalhados pelo Brasil e pelo mundo que acompanham o nosso trabalho. Sei que tá difícil responder todo mundo nos comentários, a correria é grande, mas estou planejando abrir um novo canal dedicado a lives, especialmente no pós-jogo, para interagir mais com vocês em tempo real. Assim fica mais fácil atender aos pedidos de salve e trocar aquela ideia com a rapaziada. E seguindo o embalo, a gente não pode deixar de falar sobre a expectativa da torcida pro duelo contra o Bolívar. É impressionante como a atmosfera em jogos de Libertadores no Allianz Parque é diferente. A galera já tá com aquela ansiedade lá no alto, esperando mais uma atuação sólida do time, como já virou rotina nessa competição. O torcedor sabe que não tem jogo fácil, mas também sabe que o Palmeiras, quando entra concentrado, é muito difícil de ser batido dentro de casa. E essa confiança não vem do nada, é construída jogo a jogo, vitória a vitória, ano após ano, principalmente com Abel Ferreira no comando. A mentalidade vencedora virou a cara do clube, e isso transparece na postura dos jogadores em campo. Agora, falando de possíveis escalações, existe aquela curiosidade em torno de como o Abel vai armar o time. Sabemos que ele gosta de surpreender, ajustar a estratégia conforme o adversário e também preservar jogadores quando necessário, mas contra o Bolívar a tendência é ir com força máxima, afinal é mata-mata, é Libertadores, não tem espaço para vacilo. O torcedor quer ver aquele meio-campo encaixadinho, a zaga firme sem dar brecha e, claro, os homens de frente fazendo o que sabem de melhor, balançar as redes. E enquanto a gente espera o jogo, as movimentações nos bastidores continuam a todo vapor. O nome de Richard Rios segue sendo um dos mais comentados. Não é à toa que chegaram propostas robustas de fora, principalmente do Catar, oferecendo um caminhão de dinheiro para o jogador e tentando seduzir o Palmeiras. Mas a diretoria vem mostrando pulso firme. Ninguém quer perder peça importante do elenco sem uma compensação à altura. O que se fala é que os valores oferecidos ainda não atingiram o patamar desejado pelo clube, mas a negociação continua no radar e promete render novos capítulos. O caso de Facundo Torres é semelhante. O jogador tem despertado interesse de clubes europeus e o Palmeiras já deixou claro que abaixo de 150 milhões de reais nem adianta bater na porta. É um recado direto ao mercado, ou vem com proposta séria ou o atleta segue no Verdão. E a expectativa é que com a disputa do Super Mundial, essa valorização possa se concretizar de forma ainda mais significativa. Afinal, a vitrine internacional é um fator decisivo para inflacionar o passe de jogadores promissores, enquanto isso, a novela da renovação de Abel Ferreira continua. A presença do seu empresário aqui no Brasil reacende as esperanças de um desfecho positivo. O desejo da diretoria é resolver essa questão o quanto antes, já pensando em planejamento de longo prazo. Manter Abel no comando é visto como prioridade máxima. O técnico, por outro lado, adota um tom mais cauteloso, querendo primeiro focar nas competições atuais antes de assinar qualquer papelada. Mas a conversa está avançando e com a ida do empresário ao Allianz Parque para acompanhar o jogo contra o Bolívar, as tratativas podem sim ter um desfecho positivo nos próximos dias. Outro ponto que merece destaque é a forma como o Palmeiras vem lidando com o mercado. Diferente de outros clubes que costumam agir no desespero, o Verdão tem uma política muito bem estruturada. Não faz loucura financeira e prioriza investimentos certeiros. Foi assim com a chegada de Bruno Fux, por exemplo. O zagueiro chegou sob desconfiança, mas logo conquistou espaço, mostrou segurança e hoje é visto como peça fundamental no sistema defensivo.
O valor fixado para sua compra de 22 milhões de reais é considerado justo pela comissão técnica, que já sinalizou de forma positiva para a diretoria. O trabalho de garimpo do Palmeiras no mercado é algo que precisa ser enaltecido. Em vez de apostar em medalhões em fim de carreira ou em contratações de impacto apenas para agradar a torcida, o clube tem sido criterioso, buscando atletas com perfil adequado ao estilo de jogo e à filosofia do time. Isso explica em grande parte o sucesso do time nos últimos anos, com campanhas consistentes e títulos importantes. Não é sorte, é competência e planejamento. E uma gestão que aprendeu a trabalhar com os pés no chão. E por falar em gestão, vale ressaltar também o papel da Leila Pereira nessa equação. A presidente tem sido uma figura central nas negociações, atuando de forma direta para garantir que o clube continue competitivo em todas as frentes. É claro que críticas sempre vão existir, faz parte do jogo, mas é inegável que sob sua administração o Palmeiras segue trilhando um caminho de estabilidade financeira e esportiva, algo raro no cenário atual do futebol brasileiro. Voltando um pouco para o clima de Libertadores, é impossível não lembrar das últimas campanhas do Palmeiras. Sempre tem aquele discurso de que o time pega grupo fácil, de que tem sorte no chaveamento, mas quem acompanha de verdade sabe que não existe moleza. É suor, é raça, é estratégia. A diferença é que o Palmeiras criou um padrão de excelência e isso faz com que as vitórias pareçam mais simples do que realmente são. Mas basta olhar para os outros clubes para ver que a tal facilidade não existe. Flamengo, Botafogo e tantos outros que investem pesado também enfrentam dificuldades, o que só valoriza ainda mais os feitos do Verdão. Outro ponto importante é a sinergia entre elenco e comissão técnica. Abel Ferreira conseguiu criar um ambiente onde todos remam na mesma direção. Os jogadores compraram a ideia, entenderam o que é jogar no Palmeiras, a responsabilidade que vem junto com a camisa, e isso se reflete em campo. Cada partida é tratada como decisão, cada ponto conquistado é comemorado como deve ser. É essa mentalidade que transforma um bom time em um time campeão. E o torcedor percebe isso. A relação entre torcida e time está mais forte do que nunca. O Allianz Parque virou um caldeirão em dias de jogo decisivo e isso dá um gás a mais para os jogadores. A cobrança existe, claro, mas vem acompanhada de apoio incondicional. O palmeirense entendeu que o sucesso do clube não se constrói só com críticas, mas com presença, com incentivo, com aquela festa nas arquibancadas que intimida o adversário e empurra o time para frente. Enquanto aguardamos o desenrolar das próximas semanas com Libertadores, Brasileirão e Super Mundial no horizonte, o clima é de otimismo, mas também de foco total. O Palmeiras sabe que está em uma posição privilegiada, mas também sabe que não pode relaxar. A cobrança interna é grande e isso é um dos segredos do sucesso. Ninguém se acomoda, ninguém se contenta com pouco. O objetivo é sempre o próximo. Título! A próxima conquista, o próximo passo em direção à história. E claro, todo esse contexto de mercado de renovações e de planejamento a longo prazo só reforça que o Palmeiras vive um dos momentos mais organizados de sua história. É um ciclo virtuoso. Bons resultados atraem boas receitas que permitem investimentos inteligentes que geram mais títulos e fortalecem ainda mais o clube. E a torcida, que já sofreu tanto em outras épocas, hoje colhe os frutos desse trabalho sério e profissional. Por isso, meu amigo, minha amiga, quando alguém vier com aquele papo de que o Palmeiras tem sorte, que pega caminho fácil, que é favorecido, você já sabe a resposta. Mostre os números, os títulos, a regularidade, o trabalho de base, a gestão financeira. Mostre que nada veio de graça, que cada conquista foi suada, foi planejada, foi merecida. E, acima de tudo, mostre que o Palmeiras é hoje uma referência não só no Brasil, mas no cenário sul-americano de futebol. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras continuando. Nos últimos dias, o Palmeiras tem sido assunto não apenas pelos seus bons desempenhos dentro de campo, mas também por uma declaração de peso que surgiu nas redes sociais. O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho teria falado bem do clube alviverde. O rumor,
que rapidamente se espalhou entre torcedores e jornalistas, gerou um grande alvoroço, levando muitos a se questionarem sobre o que motivaria o ícone do futebol brasileiro a se referir positivamente a uma das maiores potências do futebol nacional, do Ronaldinho, que sempre foi um nome reverenciado no futebol mundial, tem um histórico de envolvimento com alguns dos maiores clubes do planeta, como Barcelona e Flamengo, além de seu brilhante desempenho pela seleção brasileira. Sua imagem está associada à magia com a bola, aos dribles desconcertantes e aos gols inesquecíveis. Com isso, qualquer manifestação de sua parte sobre outro clube brasileiro gera uma curiosidade instantânea, ainda mais se considerarmos sua relação estreita com os principais times do país, como o Grêmio e o Flamengo. O boato surgiu quando uma entrevista informal de Ronaldinho, feita em um evento no Rio de Janeiro, foi divulgada por fãs e influenciadores. Durante uma conversa descontraída, o ex-jogador teria sido questionado sobre o futebol brasileiro e, sem hesitar, elogiado o Palmeiras, afirmando que o clube tem demonstrado uma estrutura forte e que vem se mantendo no topo do futebol nacional. Segundo fontes próximas ao evento, Ronaldinho ainda teria destacado o trabalho feito pelo técnico Abel Ferreira e pela diretoria do Palmeiras, mencionando que o clube tem sido muito eficiente na formação de elencos e no desenvolvimento de jovens jogadores. Embora o conteúdo exato da declaração não tenha sido registrado de forma oficial, o que gerou maior repercussão foi o tom elogioso de Ronaldinho em relação à forma como o Palmeiras tem se mantido competitivo nos últimos anos, conquistando títulos importantes tanto no Brasil quanto internacionalmente. O time, sob a liderança de Abel Ferreira, tem se destacado pela consistência e pela disciplina tática, características que muitos acreditam serem raras no futebol brasileiro, mas que têm sido fundamentais para o sucesso do Verdão. A relação de Ronaldinho com o Palmeiras não é de agora. Em diversas ocasiões, o ex-jogador já se mostrou admirador do futebol paulista, embora sua história com o Grêmio e Flamengo tenha sido mais destacada. No entanto, o fato de ele ressaltar aspectos positivos do clube de São Paulo é um indicativo de que, mesmo após a sua aposentadoria, o ex-jogador acompanha atentamente o cenário do futebol brasileiro e reconhece o trabalho bem feito. Entre os torcedores palmeirenses, a notícia gerou uma mistura de surpresa e entusiasmo. Para muitos, é uma prova de que o Palmeiras está no caminho certo e que o trabalho do clube está sendo reconhecido por grandes nomes do futebol mundial. Alguns também apontaram que a opinião de Ronaldinho pode ter um peso simbólico, visto que o ex-jogador é uma referência para muitas gerações de fãs e atletas. É importante destacar que, em tempos de redes sociais e informações muitas vezes desencontradas, a confirmação oficial de tais declarações pode ser difícil de se obter. No entanto, a simples menção de Ronaldinho sobre o Palmeiras já é motivo de orgulho para os torcedores alviverdes, que sabem da importância de sua equipe no cenário nacional e internacional. Com esse tipo de comentário, o Palmeiras ganha ainda mais prestígio dentro e fora do Brasil, e os rumores sobre o futuro do clube se tornam cada vez mais positivos. A expectativa agora é que o time continue colhendo os frutos de seu trabalho e siga sendo um dos maiores clubes do país, consolidando sua marca no futebol mundial. Seja qual for o contexto real por trás das palavras de Ronaldinho, o fato é que o Palmeiras continua a atrair os holofotes de quem entende de futebol. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo, avante palestra!